E uma coisa que Deus falou no meu coração enquanto eu estava sentada ali ouvindo a palavra de Deus. Primeiro ponto aqui que me marcou nessa pregação. Diga comigo, o vento era contrário. Eu já fiz uma pregação sobre os ventos da Bíblia. E existem vários ventos na Bíblia. Existe vento que o Senhor mandou para aquietar a tempestade. Olha só, quando Noé estava lá castigado há 40 dias de chuva, soprou um vento e acalmou-se as águas. Então tem o vento da calma. Tem o vento que sopra que vem a provisão. Tem o vento que vem trazendo libertação. O vento que separou o mar vermelho. Ouviu-se um vento e o mar se abriu. Eu preguei sobre 7 tipos de ventos. E o último vento era esse vento aqui, ó. O vento dessa tempestade é o vento que ninguém quer. Não é o vento da provisão. Não é o vento do avivamento que veio em Atos 2. Não é o vento que veio e trouxe a chuva que Elias esperava. Que tempestade que a gente espera, tem tempestade que a gente não quer. Esse é o último vento que falei na minha pregação. Atenta aos ventos. Fala comigo, o vento era contrário. Quem que é o vento contrário? Eu. Quem que é o vento contrário comigo? Levanta a mão. 2, 3. Quem que é o vento contrário? Vou perguntar mais uma vez, hein? Credes nos profetas e prosperareis, diz a palavra. Ah, tem mais, quase todos. Ministério de Louvor, quem que é o vento contrário aí? O vento era contrário. Eu vou falar uma coisa para você que não está na Bíblia. Eu aprendi com um cara que teve uma das maiores fábricas de automóveis do mundo, Henry Ford. Ele diz assim, quando eu vi essa frase de Henry Ford, eu vi aqui sobre o vento contrário. Ele fala assim: o avião decola não a favor do vento. O avião decola contra o vento. Para um avião decolar, o vento precisa ser contrário a ele. Agora eu vou perguntar, quem que é o vento contrário? Levanta a mão nessa noite. Querido, você vai decolar. O vento contrário veio na vida de Pedro, porque lá na frente Jesus disse: Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E você está aqui hoje. Às vezes a gente quer os outros, né? A gente quer o vento da calma, aquele vento suave. A gente não quer o vento contrário, mas é o vento contrário que te faz decolar. O vento é contrário, mas diga assim: eu preciso. Olha, quando o vento contrário vier na sua vida, querido, não é para te derrubar. Fala para quem está próximo a você: não é para te derrubar, Vinícius. Não é. O problema é que tem gente que aceita o vento contrário. Aceita. Não vai de contra ele, querido. Fala assim, ó: tu vem contra mim, igual Davi. Você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. Fala: o vento contrário vai me fazer decolar. Segunda coisa dessa pregação, o pastor Anderson falou: Pedro tirou os olhos de Jesus. E aí me remeteu lá a Simão Cirineu. No momento da crucificação, Jesus não aguentava mais carregar a cruz. Sabe por quê? Ele tinha perdido sangue humanamente, esgotado. Tinha apanhado, sem se alimentar. E a cruz, a gente na peça faz a cruz inteira, mas era só aquela parte horizontal, tem um nome, agora eu me esqueci, da cruz. E aquela cruz não foi feita para Jesus, literalmente, espiritualmente. Primeiro porque espiritualmente era nossa. E a cruz física foi feita para Barrabás. E Barrabás era forte, era um guerreiro de Israel. Ele
revolucionário naquela época. Ele queria destruir o Império Romano e era por isso que ele estava preso. Dizem Barrabás, um malfeitor, porque ele era contra. Ele não pagava imposto. Ele não queria se subjugar àquele governo. Então, a cruz era para Barrabás que Jesus carregou. E era nossa espiritualmente. E Jesus franzino, carregando a cruz, teve um momento que ele não aguentou mais, ele caiu. E os soldados estavam vendo que estava dando a hora e tinha que crucificar. Estava dando a hora e todo mundo tinha que ir embora. Tinha um toque de recolher de Roma. E Jesus não conseguia chegar ao Gólgota. Oh, meu Pai. E aí, eles olham, os soldados romanos olham. E eles sabiam que era Páscoa e nenhum judeu poderia carregar aquela cruz, porque seria uma afronta. E a galera da sinagoga era assim, ó, com o Império Romano. Então os soldados olham e falam: a gente não pode pegar nenhum judeu, senão vai dar ruim pra gente. Então eles olham assim pro lado e vê todo mundo que está acompanhando ali Jesus crucifica. Não era romano, era o povo de Israel. Mas tinha um cara chamado João Cirineu. Fala comigo, João Cirineu. Que a gente passa tão despercebido na Bíblia. E aí os soldados romanos olham assim e falam assim: caramba, esse a gente pode pegar, porque não é judeu por causa da cor. Por que eu sei que ele era negro? Cirineu. Cirineu eram os judeus que vinham de Sabá. Quem lembra da rainha de Sabá? Aquela que Salomão se apaixonou, ela era da Etiópia. E ela teve um filho de Salomão. E foram gerando descendentes. E todos os descendentes na época da Páscoa iam a Jerusalém. Os soldados romanos olham e pensam assim: ele não é um judeu, mas ele era um judeu. Da linhagem de Davi. Se era descendente de Salomão. Aí os soldados chegam e falam assim: ó, vem você. E ele olha assim e fala assim: eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver. Eu estou indo na sinagoga oferecer o meu sacrifício da Páscoa e já vou voltar para minha terra. Só estou fazendo aqui uma tradição de família. Eu não tenho nada a ver com essa história. Mas a Bíblia diz que Jesus olhou no olho de João Cirineu. Querida, é impossível uma pessoa cruzar os olhos com Jesus e não ser tocada. E quando cruzou os olhos com Jesus, ele olhou, largou o cordeiro que ele estava levando, largou tudo que ele estava levando para o templo. As vestes eram brancas, querido, para ir sacrificar. E ele não teve a veste salpicada de sangue como ele queria receber, porque ele estava indo para uma festa que era da Páscoa, ofertar. E quando matava o cordeiro, o sacerdote respingava gotículas de sangue nas pessoas. E era um orgulho sair com a roupa branca com umas gotinhas de sangue do cordeiro sacrificado. Mas quando os olhos de Simão Cirineu cruzam com Jesus, ele não tem a sua veste salpicadinha. O sangue de Jesus se derrama sobre ele, porque ele pega a cruz. Oh, aleluia! E ele vai carregando a cruz e olhando para Jesus. E ele vai carregando a cruz e olhando para Jesus. E ele chega até lá. Eu só queria ser uma mosca para sentir a sensação de João Cirineu. Eu e você ainda estamos carregando a cruz com Jesus. Pedro, por um momento, foi, em vez de fitar o olho em Jesus, fitar é fixar, quando a Bíblia diz, para continuar andando sobre as águas. Ele não fez como João Cirineu, que foi até o final olhando para Jesus para aguentar. Ele olhou para o vento e começou a afundar. Eis que te digo nesta noite, igreja, para de olhar para o vento. Olha para Jesus. Mesmo
Mesmo que o vento seja contrário, olhe para Jesus. Você não vai somente andar sobre as águas, você vai flutuar. Você vai subir como um avião, decola, arabaxere, cantarabás. Quem quer decolar nesta noite, fita os olhos em Cristo. Pastor, é muito difícil carregar a cruz do Evangelho. Fita os olhos em Cristo. Louve ao Senhor nesta hora.